Olá, boa noite. Você que admira a arte do cinema tem hoje um programa imperdível. Nos últimos 100 anos, ele mexeu com a vida de todo mundo. E o Memória do Nordeste vai mostrar como a sétima arte influenciou na vida do cearense. Você vai saber como a descoberta atribuída aos irmãos Lumière, lá da França, no final do século XIX, encantou a plateia alencarina. Em Fortaleza, houve época que existiam várias salas de exibição distribuídas em diferentes bairros. Eu conversei com Ari Bezerra Leite, um pesquisador que escreveu sobre a memória do cinema em Fortaleza. E nós convidamos você a pegar um cineminha de volta ao passado. Os historiadores atribuem aos irmãos Lumière a invenção do cinematógrafo, máquina que há mais de 100 anos exibiu imagens como a que você assiste agora na sua TV. Esses são os primeiros filmes exibidos para o público no mundo. O local era o Grand Café, em Paris. Na época da descoberta do cinema, Fortaleza tinha aproximadamente 40 mil habitantes. Era uma província que aos poucos adotava a sétima arte como diversão. De 1897 a 1907, muitas companhias ambulantes passaram por Fortaleza exibindo filmes. O exibidor ambulante, ele trazia um lote de filmes. Ele parava numa cidade, passava aquele lote de filmes. Quando ele já era conhecido, ele tinha que sair e passar para outra cidade. Em 1907, o italiano Vitor de Maio, que lançou o primeiro cinema do Brasil, no Rio, também passou por aqui. Ele se encantou pela cidade, foi para a Itália, mas prometeu voltar e aqui instalar um cinema. E cumpriu o compromisso. Ele viajou, de lá ele fez uma carta da Itália, foi publicada em jornais, dizendo: estou de volta, vou voltar. Chegou e procurou um bom local. O local melhor que ele encontrou foi na Praça do Ferreira, que era o centro de vida da cidade. Na esquina, Major Facundo com Guilherme Rocha, na Maison Art Nouveau. Então ele fez o cinema lá. O cinema foi inaugurado em 1908, com o nome de Cinematógrafo Art Nouveau, e se chamava também Cinematógrafo de Maio. Como de Maio, outros resolveram investir no negócio de cinemas do Ceará e o número de salas foi aumentando. Os dois primeiros que se interessaram foram a família Muratori e Mesiano, duas famílias italianas radicadas em Fortaleza. Eles se associaram, Roberto Muratori e Henrique Mesiano, e fizeram o cinema Rio Branco, na rua Formosa, ou Rua Rio Branco, que nós conhecemos hoje. Foi o segundo cinema de Fortaleza. O terceiro viria imediatamente, na mesma época, com Júlio Pinto, que era um comerciante muito respeitável em Fortaleza, e tinha um estabelecimento chamado Cassino Cearense, que era um prédio enorme, que tinha várias atividades nesse prédio, e tinha frentes para a Rua Major Facundo e Rua Barão do Rio Branco. Então ele fez lá o cinema Cassino Cearense, ou cinema Júlio Pinto, que as pessoas passavam a chamar também pelo nome do proprietário do cinema. Esse foi o terceiro cinema de Fortaleza. Em 1911, os irmãos Rola, Joaquim e José Rola, fizeram o cinema Politeama, na Praça do Ferreira. Esse é o segundo cinema da Praça do Ferreira. O primeiro já era o de Maio, na esquina. E logo perto, muito próximo, hoje onde é o Cine São Luís, os irmãos Rola fizeram o Politeama, que foi um cinema muito importante na vida da cidade. Em meio aos entusiastas pelo cinema, surge o nome de Luiz Severiano Ribeiro. Esse cearense de Baturité foi um dos maiores empreendedores brasileiros de salas de exibição de filmes. Luiz Severiano Ribeiro era uma pessoa que se destacava pela capacidade de trabalho. Ele tinha feito vários negócios. Ele trabalhou em hotelaria,
e foi livreiro, etc. Então ele, ao perceber que havia esse mercado crescente do cinema, ele se interessou também por essa área. Numa cidade pequena para tantos cinemas, a competição se tornou cada vez maior. E Fortaleza descobriu uma fórmula que Luiz Severiano Ribeiro usaria depois em outras cidades, o truste. Havia competição em Fortaleza entre 4 cinemas para uma cidade relativamente pequena, né? E nos anos 10, o Ceará viveu algumas crises, inclusive climáticas, como a seca de 1914. Isso abalou, de certa forma, a base econômica da cidade. Em 1913, foi criado o Truste Cinematográfico de Fortaleza. Por esse truste, todos os cinemas exibiriam os mesmos filmes, passavam a haver um acordo da distribuição, da exibição, e por esse acordo, fechariam 2, ficavam 2 funcionando, e alternavam esses cinemas. Então, um cinema que ficou fechado por um certo período, voltaria a funcionar em substituição a um dos 2 que tinham permanecido. De Maio, que nunca aderiu ao truste, desapareceu de Fortaleza. E no lugar do Art Nouveau, surgem 2 novas salas de exibição. A saída de Maio do Ceará gerou 2 cinemas, o American Kinema, na Praça do Ferreira, e o Cinema Riche, o primeiro estabelecimento do Ribeiro. Crescem as produções cinematográficas e é cada vez maior a paixão pela 7ª arte em Fortaleza. Novas e luxuosas salas de exibição surgem na cidade. Esse é o assunto do próximo bloco do Memória do Nordeste. Durante mais de 5 décadas, o cinema foi uma das principais diversões. Em Fortaleza, as grandes salas de exibição recebiam um público selecionado. Cinemas como Majestic, Moderno, Diogo e São Luís marcaram época e fizeram de Luiz Severiano Ribeiro o maior nome em salas de exibição. Com o fortalecimento do seu primeiro cinema, o Riche, Luiz Severiano Ribeiro se une a Alfredo Salgado para assumir o domínio da exibição cinematográfica em Fortaleza. Em 1917, Ribeiro inaugura o Majestic Palace, que tinha uma estrutura de teatro do mesmo porte do Teatro José de Alencar. Estrutura de aço, com um auditório muito grande e com frisas, 2 níveis de frisas, e, enfim, era um teatro-cinema de grande porte. Em 1921, Fortaleza ganhava outro importante cinema, o Moderno. A sala de exibição do Moderno foi a primeira escolhida por Luiz Severiano Ribeiro para receber o cinema falado. Sim, meu senhor. Esqueci. O Moderno foi fechado por algum tempo, foi adaptado, foi refeito, reestruturado, porque tinha que colocar sistema de som, etc. Só que ele foi inaugurado com o sistema ainda sonoro de discos, que era sincronizados. Era o cinema sonoro que trazia o som em grandes discos e que tinha que ser projetado sincronizado. Então ele teve esse privilégio. Em 1939, Ribeiro planeja um novo empreendimento para a capital cearense, a construção do Cine São Luís. E o Politeama é destruído para dar lugar à nova sala. Mas antes de construir o São Luís, ele assume o Cine Diogo.
Quando a empresa Ribeiro anunciou em 1939 que ia fazer um cinema na Praça do Ferreira, de luxo, ele não sabia que um grupo local, uma família cearense, estava construindo um cinema na Rua Barão do Rio Branco, o edifício Diogo, a família Diogo, e que nesse cinema eles construíram uma sala de exibição de grande luxo, de grande porte. Então o que aconteceu? Como o grupo, a família Diogo não queria explorar o cinema e arrendar, o Ribeiro foi obrigado a arrendar o cinema, o futuro cinema Diogo. Ele arrendou o salão e deu o nome de Diogo em homenagem ao construtor. O Cine São Luís, que teve o maior tempo de funcionamento em Fortaleza, só foi inaugurado no final dos anos 50. Hoje o prédio dá lugar ao Centro Cultural do Sesc. Alguns anos depois da inauguração do São Luís, em 1955, um grande incêndio ameaça o Majestic Palace. O fogo dominou todo o edifício e as labaredas subiam, era realmente um incêndio de proporções fantásticas. O salão de cinema era montado nos fundos, não abaixo do prédio, era fora do prédio. O prédio se consumiu em chamas, desabou e o cinema ficou intacto. Então, permaneceu uma sobrevida, permitiu uma sobrevida ao Majestic. Só que ele perdeu o privilégio de ter frente para a Praça do Ferreira. O Majestic deixou de funcionar em 1968, quando foi totalmente destruído em um segundo incêndio. Mas nem mesmo a tragédia com o Majestic abalou o sucesso dos cinemas em Fortaleza. E Luiz Severiano Ribeiro decide expandir os negócios para outros estados. Quando ele controlou o mercado de Fortaleza, não só os melhores cinemas da cidade, que era do centro, como também a distribuição dos filmes para os chamados poeiras, que eram os cinemas de bairro. Ele então vai para Recife e controla o mercado de Recife. Ele adquire vários cinemas, faz um circuito de cinemas em Recife, e então chega no Rio de Janeiro, que era o melhor mercado do Brasil. Ele foi o mais bem-sucedido empresário de cinema na memória brasileira, porque ele chegou a controlar o mercado do Rio de Janeiro até o norte do Brasil. Ele tinha cinema em todas as capitais, grandes cinemas, circuitos, e fazia distribuição em quase todo o território nacional. Luiz Severiano Ribeiro morreu em 1974, no Rio de Janeiro. A seguir, você vai conhecer um outro cearense apaixonado por cinema, que começou limpando salas de exibição e ainda hoje exibe filmes em um bairro de Fortaleza.